Olá. Existem uns textos na Bíblia que às vezes parece cair em contradição. Dessas passagens está no livro de Romanos, ali no capítulo 4, a partir do verso 1, onde o apóstolo Paulo fala que Abraão não foi justificado pelas obras. Porém, Tiago, ele parece dizer exatamente o contrário. Aqui no livro de Tiago, no capítulo 2, no verso 21, aqui diz assim: porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? E no verso 24 diz assim: vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Então aqui Tiago, ele diz que os homens são justificados também pelas obras. O que acontece é que Paulo, quando ele fala que Abraão não foi justificado pelas obras, ele não está falando em obras da fé. Ele está falando de obras da lei. Porque o apóstolo Paulo ele faz essa distinção entre obras da fé e obras da lei. Aqui no livro de Gálatas, no capítulo 2, no verso 16, então ele diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então o apóstolo Paulo 3 vezes ele fala obras, mas ele fala obras da lei. É interessante que no livro de Romanos, aqui no capítulo 4, aliás, no capítulo 2, então o apóstolo Paulo, ele acredita que o homem será julgado pelas obras. Então ele diz aqui no verso 5, mas segundo a sua dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então, se continuar lendo essa passagem, a gente percebe que o apóstolo Paulo ele não desqualifica as boas obras. Ele acredita que é necessário que tenha boas obras, porque a fé leva às obras. É bem claro, fica bem claro que o apóstolo Paulo tem o mesmo entendimento de Tiago. Porém, quando o apóstolo Paulo fala que Abraão não é justificado pelas obras, é porque ele está falando de outro tipo de obras, que é as obras da lei. E quando Jesus fala sobre isso, aqui no livro de Mateus, dá uma impressão também de contradição, se a gente ler de uma forma superficial. Aqui no capítulo 5 de Mateus, no verso 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então Jesus aqui dá importância às boas obras. E aqui no verso 6, aliás, no capítulo 6, no verso 1, Jesus parece estar dizendo o contrário. Então diz assim: guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Então, a parte Jesus aconselha as pessoas a fazer as boas obras. Em outra parte, ele aconselha a não fazer essas boas obras. A questão aqui é que Jesus fala para não fazer as obras para ser visto pelos homens. Ou geralmente a pessoa que quer ser visto pelos homens, que quer ser reconhecido, ele pratica as obras, mas isso vem de um coração orgulhoso, porque ele quer aplauso dos homens. Como diz Jesus, ele quer ser visto pelos homens. Mas quando Jesus fala aqui, para que as vossas boas obras resplandeçam, aqui no capítulo 5, no verso 16, isso faz parte do que ele diz aqui no verso 13, do capítulo 5. Ele diz assim: vós sois o sal da terra. Jesus fala também no verso 14: vós sois a luz do mundo. Interessante que ali no livro de João, no capítulo 9, no verso 5, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas quando Jesus fosse para o céu, os discípulos seriam a luz do mundo. E Jesus é a verdadeira luz. Está em João no
uma parte do verso 1, que ele é a verdadeira luz. Essa luz é a luz que vem de Jesus. Essas obras são obras que vêm de Deus, que o homem é usado como instrumento, porque o homem foi regenerado por Deus. É o que Jesus disse para Nicodemos, que ele não poderia entrar no reino dos céus se ele não nascesse de novo. Ele teria que ter um novo nascimento, ele deveria nascer do Espírito. Está em João no capítulo 3, no verso 3. Então essas boas obras, elas vêm do Espírito, porque o homem foi transformado pelo Espírito de Deus. Porque o mesmo apóstolo Paulo ele fala das obras da carne, das obras do Espírito. E as obras do Espírito, amor, mansidão, domínio próprio. Então tudo isso leva às boas obras, as pessoas passam a ser uma luz. Nesse caso, até mesmo o ladrão da cruz ele teve boas obras. Porque naquele momento mais difícil, naquele momento que todos rejeitavam Jesus, até os discípulos haviam fugido. Então o ladrão da cruz disse para Jesus: lembra de mim quando vieres o seu reino. Aquele homem sentiu uma transformação, ele sentiu uma mudança no seu coração. Então, como diz Tiago, a fé sem obras é morta. Então aquele ladrão, pela sua fé, aquilo que ele disse, a manifestação da sua fé, foi aquilo que ele disse para Jesus. Então naquele momento a sua fé foi vista pela multidão, ele foi uma luz. Por isso Jesus fala que a luz ela tem que ser manifesta. Não se pode colocar a luz debaixo de um alqueire, mas tem que colocar no velador para que todos vejam. Então, nós somente, as pessoas veem a nossa fé através de nossas boas obras. Mas não são obras para ser vistas pelos homens, não para receber aplauso, mas são obras que glorificam a Deus, que representam pelas boas obras o caráter de Deus, assim como Jesus fazia. Então Jesus fez muitas boas obras, porque ele representava a Deus. E nós também precisamos ser representantes de Deus e fazer as obras da fé, e não as obras da lei.